E hoje, né, hoje a gente tem uma estrutura que a maioria já dos produtores da nossa região estão com placa evaporativa. E eu vejo que o pessoal do campo hoje tem um baita desafio para saber o produtor assim equalizar a questão de uso da placa evaporativa, porque dá um desespero, porque quando vê tá 40 e poucos graus fora do aviário ali e tá tudo travado lá, todos os exaustores, e tá precisando mais, ele faz uso, e a umidade está alta, e ele faz o uso da placa evaporativa e bota mais umidade para dentro e acaba agravando mais problema respiratório. Hoje é impressionante a quantidade de problema respiratório que dá por falta de manejo correto da ambiência. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. As mentes brilhantes da avicultura interagindo aqui com a gente, trazendo assuntos aí que são super importantes para a avicultura brasileira. Hoje nós temos um tema bem legal, né? E nós temos aqui um entrevistado, né? Um convidado que tem uma ótima experiência, vai poder contar um pouquinho para a gente sobre o papel, né, do veterinário nas agências oficiais de defesa sanitária animal. Né? Vamos falar aqui com o Dr. Thales Amaral Perufo, e que é vinculado à agência, né, sanitária do Paraná, que é a ADAPAR. Thales, muitíssimo obrigado aí por você estar aqui junto com a gente. Agradeço aí de você ter achado um espaçozinho na sua agenda para estar conversando com a gente. Vocês estão aí no meio de uma feira, né? Muito legal. Tá toda a avicultura aí, né, do Paraná reunida, né, interagindo, trocando experiências, né, conhecimento. E o nosso aviário, o nosso podcast, o Aviário, está presente aqui na feira, trazendo também informações aí para as pessoas que nos acompanham. Thales, eu vou deixar então você fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, professor. Prazer. Muito obrigado, PPG VET, né, o convite, estar interagindo aqui para divulgar aqui o Serviço Veterinário Oficial, né? E aqui nessa região aqui que a gente está no oeste do Paraná, nesse show rural aqui, que é o marco do agronegócio, estamos em umas regiões aqui, eu estava comentando há pouco aqui, tirando um retângulo aqui, Cascavel, Toledo, Medianeira e São Miguel, por unidade de área, uma das regiões que mais produzem proteína animal no mundo, né? Somando sobrepondo as proteínas animais de aves, suínos e peixe, né? A gente está numa região que ferve, né? A tecnologia, a interação de técnico com o produtor rural e empresas aí que estão na vanguarda também de conhecimento e estrutura, né? Então a gente está sendo beneficiado em viver numa região dessa, né? E poder compartilhar com o pessoal aqui como é que é a nossa rotina e como é que essas interações entre as cadeias aqui que a gente trabalha no dia a dia. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, enriquecer ovos com ômega 3 sustentável. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. PPG VET, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário.
Muito legal, né, Thales? E assim, se por um lado, né, tem esse orgulho de ser, né, os lugares mais, vamos dizer, que produzem maior quantidade de, né, de proteína animal do mundo, os desafios sanitários, por outro lado, são os maiores também do mundo, né, Thales? E essa é a história que nós vamos contar um Exatamente. pouquinho aqui, né? Vamos ver como é que vocês fazem, vocês e suas equipes aí da PAR dão conta desse recado. Thales, eu queria começar o nosso episódio pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Eu não gosto de ler o currículo aqui do nosso convidado, eu gosto dele contar a história. A avicultura é muito comum, às vezes a gente vai fazer zootecnia ou veterinária, não está pensando em fazer avicultura e quando de repente você se vê envolvido na avicultura. Mas também tem gente que já começa lá desde o começo querendo avicultura. Como é que é a sua história com a avicultura, Thales? Exatamente. A avicultura apareceu na minha vida aí depois do 2011, na verdade. Eu me formei em 2000 na Urcamp em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, focado em produção animal, mais gado de corte, a parte de equinos, né? E em 2011 eu passei no concurso público aqui no Paraná o Paraná ele tem as suas dinâmicas diferentes, né? Essas cadeias eu primeiro trabalhei na região próxima a Carambeí, Ponta Grossa, que é Castro, né? Que é a parte do leite, né? A vanguarda do leite, né? E aí em 2015 eu vim aqui para o oeste do Paraná, Medianeira e Regional de Cascavel, que daí é a vanguarda da avicultura e suinocultura, né? A gente começou a se envolver, né? Que o nosso trabalho é bem intenso, né? E teve períodos agora, né? Todo mundo sabe que a gente teve períodos sanitários aí há 2 anos atrás que o campo penou muito, né? Por questões sanitárias, as mortalidades saíram fora do padrão, precisaram atualizar vacinas e tudo, né? E aí isso permitiu mais envolvimento nosso, ainda que o serviço veterinário, ele está conectado, tem que estar, né? E graças a Deus a gente está conseguindo ter cada vez mais esse contato próximo às cooperativas e empresas do que efetivamente está acontecendo no campo, né? E essa aproximação veio através das notificações, né? As mortalidades fora da curva que acontece, né? E o serviço veterinário começa a se envolver na cadeia como um todo, né? O nosso foco sempre é biosseguridade e as interações que você tem, né? E é hoje, né, no contexto, né, sempre é o investimento mais barato que você tem. Porque, na verdade, a estrutura, nossa, a gente é muito bom de estrutura hoje aqui. Aviários, potência de vento, toda a questão de cercados, né? Além da Instrução Normativa 56, o Estado do Paraná aqui tem a Portaria 242, que ela é um pouquinho, ela exige mais que a própria instrução normativa do Ministério em termos de biosseguridade, registro, os controles de subsistência. Então, a gente proporciona, em termos legais, né, que o pessoal se adapta a uma cultura maior de biosseguridade. E a gente tem a estrutura. E aonde tem falhas, normalmente, né, que é interessante a gente ressaltar, né, é a questão operacional, né? Tem um aviário estruturado e tem falha operacional. Então, isso aí que a gente vem ultimamente trabalhando bastante com as cooperativas, com os técnicos de campo no dia a dia, para transformar essa cultura, né, de pequenos gestos, pequenos rotinas do dia a dia, para ter eficiência na questão produtiva e na questão de biosseguridade, que é o nosso patrimônio hoje, né? Novus, líder em soluções de nutrição inteligentes para a avicultura. A Novus traz 2 soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos quelatados, com estrutura molecular única no mercado, oferece alta biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, melhorando o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Já o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzimas proteases, aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico, a resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novus, www.novus.com. Com certeza, eu falo isso aqui em Goiás, é isso aí, é patrimônio, tem que entender como patrimônio. Thales, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sempre quando a gente fala dessa relação, né, do órgão oficial
de defesa sanitária animal com as empresas, né? À primeira vista pode parecer uma situação, né, só de multa, de advertências e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho, certo, exatamente sobre essa relação. Como que você enxerga que tem que ser a relação do veterinário oficial, que é demandatório, é regulatório, é obrigado por lei, como parceiro da iniciativa privada, que no fim executa, como você falou muito bem aí, as operações de biosseguridade, tem uma responsabilidade enorme. Como é que é essa relação aí no Paraná e como é que você acha que ela deve ser e que análise você faz dessa interação entre o serviço oficial e a iniciativa privada? Exato, a gente é o órgão executor, né? O Ministério da Agricultura, ele é o órgão central, ele que demanda as principais legislações, né? E o órgão aqui do Serviço Veterinário Oficial é gente que faz lá no campo mesmo, né? Que faz acontecer o que está na legislação. Por muitas vezes, né? Essa questão de fazer acontecer, né? Acaba tendo um atrito, né? O que ameniza bastante nas cadeias organizadas aqui, da suinocultura e na avicultura, principalmente, é que são cadeias bem mais organizadas, né? Hoje, a questão das integrações, das cooperativas, das empresas que trabalham, né? Trabalham com nível técnico bem acima. A avicultura é vanguarda, né? A parte de reprodução avícola nem se fala, né? Hoje o fiscal, nós temos uma equipe de fiscalização que trabalha só reprodução, com ênfase em reprodução avícola. É um outro mundo, né? Pediu, é a preocupação, tem uma preocupação intrínseca de fazer acontecer, de fazer o investimento de biosseguridade, assim, ter nos mínimos detalhes, né? E a questão da produção, né, o desafio é um pouco maior, que tem níveis culturais diferentes, de região para região, tem uma diferença de norte de empresa e cooperativa, como eles trabalham essa questão de sanidade. A gente vê o seguinte, quando a empresa, a cooperativa tem uma cultura de investir, hoje ela está pagando mais o produtor, ela paga por certificação, ela paga por checklist de biosseguridade. Isso facilita por demais o nosso trabalho, porque daí já tu entra num outro nível, né, de qualidade de serviço, de rotina no dia a dia. Como eu digo, é preciso todo mundo comprar a ideia da biosseguridade, não só o produtor lá, que é o final lá, tem que vir de cima para baixo, né? É o Estado comprar a ideia, divulgar, capacitar a equipe, é a cooperativa, é a empresa estar com uma equipe voltada, preocupada com biosseguridade, e aquilo ali ser passado para o produtor dela ali, para a cadeia, para os integrados, cooperados, com uma cultura de empresa. Facilita por demais e todo o atrito diminui. Daí isso aí que a gente, nivelando a vibração, né? Você fala muito em tudo vibra, né? A gente estando todos na mesma vibração, né? De cultura de biosseguridade, o trabalho ameniza bastante. E os riscos que você tem diminuem por demais, né? Há 2 anos atrás, 3 já, né? Em 2023, que a gente teve no litoral paranaense, teve muitos casos de influenza aviária, né? A sorte é que a nossa geografia aqui é uma barreira muito boa, né? Mas eu nunca vi o pessoal tão mobilizado e preocupado com o risco. Porque se pensar que uma influenza aviária, assim, né? Como aconteceu, o exemplo lá que aconteceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, já deu uma judiada na cadeia do Rio Grande do Sul, que já tinha um caso de Newcastle antes, né? Eles há pouco conseguiram abrir os mercados de novo. Nós aqui, que tamanho é o mercado envolvido, tamanho é produtores envolvidos com até financiamento, cooperativas, tudo. Se pipoca aqui um caso, pipoca de dar 2, 3 casos, aí não judia, aí o negócio mata mesmo, né? Então é importante, às vezes, a gente falar, não é de forma assim de causar tão impacto de medo, né? Mas é realmente uma verdade, né? O envolvimento e toda a estrutura que é necessário de ter em termos de biosseguridade, né? Biosseguridade é o alicerce para a produção avícola acontecer, para ela acontecer com uma sanidade equilibrada e principalmente para a gente linkar nós, como Brasil, como um dos maiores exportadores de carne, né, de aves, né, e o Paraná sendo líder também, né, a gente tem uma preocupação e
graças a Deus, com uma consciência de investimento de governo, né, e de empresas bem alto nesse quesito de biosseguridade. Então, a pergunta final eu respondo que ameniza bastante o atrito quando a cultura é a mesma vibração. Porque tá todo mundo no mesmo barco, né, Thales? E é como você falou, cada um fazendo o seu papel, e é como você falou, para não ter atrito. Se cada um fizer o seu papel, a coisa sai muito bem. Mas não tem dúvida, né, Thales, que a influenza, eu acho que trouxe essa nova, vamos dizer, a gente já era muito bom de biosseguridade, mas pós-influenza nós levamos isso num grau realmente, e aí dá parabéns aí para vocês do Paraná, né? Vocês não tiveram nenhum caso aí, pouquíssimos casos, ficou lá tudo nas aves, né, migratórias lá no litoral, isso a silvestre a gente não controla mesmo, e é isso, continuar vigilante, você falou certo, um foco aí numa empresa pequenininha, põe tudo a perder, é complexo isso, é fazer o que a gente tem falado e o que a gente tem executado na prática no dia a dia, né? Biosseguridade. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Você falou uma coisa que eu achei bem legal, eu queria que você reforçasse isso, né? Cultura da biosseguridade, né? Você falou que o grande patrimônio é a biosseguridade. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que você enxerga isso? O que é essa cultura de biosseguridade? Como isso tem se transformado nos últimos anos? O que você acha super importante? Que recado que a gente pode deixar para as empresas, né, para toda a área da avicultura sobre essa questão de, né, transformar a biosseguridade numa cultura de segurança, numa cultura de prevenção? Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar bastante. Há 4 anos atrás, aqui na nossa região, ela é bem exportadora, tem plantas grandes da avicultura, né? E teve containers, né? Containers voltaram, né? Exportados, que foi detectado salmonela, né? Então, aqui ocorria falha no diagnóstico de salmonela, né? E também bastante falha operacional. Aí, quando dou até palestras para a parte de suinocultura, né, eu peço para linkar, olha o exemplo da avicultura, o que aconteceu, o melhor impacto que você teve. A partir daí, eu nunca vi o interesse do produtor de efetivamente ele ter um par de calçado para cada galpão. Isso aconteceu dele trocar o calçado na restrição de acesso para entrar dentro da área limpa do seu aviário, e hoje, para achar um produtor na nossa região que não usa exclusivamente o calçado para dentro da área limpa do aviário e um calçado exclusivo para aviário, um por galpão, com pé de cal certinho, é difícil. Então, esse pequeno processo cultural de efetivamente usar a troca de calçado, de ter uma barreira sanitária mais eficiente, além da lavagem de mão, né, passar álcool em gel e acontecer a troca de calçado, foi impressionante. Hoje a gente está num outro segmento que está dando um segundo boom, que é impressionante, a questão da água. Se a gente for falar em água hoje, o que impacta a questão sanitária e biosseguridade, há pouco tempo a gente perguntava, ainda tem produtor que a gente pergunta, o senhor conhece a sua água? Ele não sabe o pH direito da sua água. O controle de cloro é precário ainda, no geral, o mínimo que a gente cobra na legislação, a gente vai lá e cobra. Mas é uma questão que falha bastante, e os impactos desta água na eficiência do medicamento, na eficiência da conversão alimentar, na eficiência da taxa de passagem, é impressionante. Chega a ter fatores de água que o produtor tem lá, uma água, um poço artesiano, legal, tudo, pH de 9, ele não consegue ter bom desempenho. E ele não conhecia a qualidade da sua água, né? Não via necessidade de acidificar, da eficiência do cloro, que em pH alto não vai também. Então, o complexo água é outra. Depois da troca de calçado, eu estou vendo que hoje está sendo a questão da água. O pessoal está conhecendo a sua água, né? Junto com as questões de ambiência, de vento e tudo, né? Para pegar e otimizar essa parte de produção. Você comentou, né, Thales, que eu achei bem interessante, né, porque a questão das empresas estarem valorizando os integrados em relação à biosseguridade, né, porque o dia a dia depende do integrado, o granjeiro mora na granja, o granjeiro está entrando e saindo todos os dias, né, dos aviários, então nessa questão da cultura,
né, de formar, como você muito bem colocou, né, de implementar, de fazer acontecer a cultura da biosseguridade. Você deu um exemplo ótimo aí do calçado. Como é que você enxerga o papel da integradora? O que eu achei bem legal, você falou que eles chegam até a pagar mais por pessoas que estão fazendo esse dever de casa. Como é que é o papel de cada um? Como é que você enxerga o papel da agroindústria mesmo, da integradora mesmo, da empresa, e do granjeiro ali no chão, no dia a dia, nas pequenas coisas que ele está fazendo ali, exatamente nesse sentido aí de implementar aí, né, essa cultura da biosseguridade? Exato. O lote hoje, né, a produção, ela é multifatorial, é muitos pequenos detalhes, detalhe assim, ó, é, 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 se funcionar no automático, tem que funcionar no automático correto, né? Porque senão vai deixar várias falhas, né? Então, para incentivar isso, eu tenho visto a diferença, isso nos proporciona que a gente tem contato com diferentes empresas, né? Diferentes cooperativas, e cada um tem a sua cultura empresarial diferenciada, né? Tem empresas, por exemplo, que hoje que tem o técnico lá, que ele trabalha essencialmente dentro do aviário. A parte produtiva ali, é ambiência pura. E tem uma equipe de controle de qualidade que vai lá e vê as questões no contexto mais sistêmico, né? O externo, o manejo de composteira, o arco de desinfecção, o controle do cloro da água, o descarte da composteira, toda essa questão, controle de ninhos, né, que tem muito problema de ninho em corujeira, então toda sujeira de pátio, controle de rato. Eu vejo que muitas vezes o técnico, aquele que dá o dia a dia, ele está sobrecarregado, às vezes ele tem 30, 40 produtores, ele não consegue suprir essa necessidade do contexto global de biosseguridade. Mas a gente vê uma eficiência espetacular no quesito de ter uma equipe de controle de qualidade que vai, eventualmente, lá o número de visita é mais espaçado e vinculado ao prêmio, né, o checklist lá de biosseguridade. Eles fazem esse checklist, né, e o produtor atinge todo o checklist vinculado já com a sua capacidade de aviário, o bônus de ganho, o produtor sabe que está ganhando a mais, né? E ele sabe que o risco dele está menor, e a hora que esse produtor ele atinge esse patamar alto de ganho, ele aprende que realmente dá certo, aí vira a chave. Aí ele vira o professor, sabe? O cara que exige assim que ele não deixa a visita entrar, né? Ele não chama parente para dentro, né? Ele exige que teu carro passe lá no arco de desinfecção, que o desinfetante lá tá novinho, tá na dose certa, que a bomba dele não tem nenhum bico entupido do arco de desinfecção. Ele se torna um cara preocupado, ele fica um fiscal dele mesmo. É impressionante. A gente tem essa mudança daqueles produtores que vira chave assim e fica um espetáculo. O cara vê que ganha com aquilo e sabe que dá certo, porque o lote dele não vai ter uma salmonela, né? E não vai ter outros problemas aí sanitários da rotina do dia a dia. Ele acaba ganhando duas vezes, né? O bônus e isso que você falou, o desempenho dele naturalmente aumenta, melhora, né? Muito legal, eu acho que é um recado legal para a gente deixar Brasil afora aí, para as empresas pensarem nisso, né? De, às vezes, valorizar aquele integrado, né? Aquele produtor que tá, como você falou muito bem aí, que ele virou aquele cara, fiscal dele mesmo, adorei essa frase, ele vira um fiscal dele mesmo, ele mesmo começa a se policiar e baseado nessa cultura da biosseguridade, ele começa a ver a importância de um bico entupido, certo? De uma coisa mal feita, de um controle de roedor que ele deixou de fazer, ele mesmo começa a ver o prejuízo que ele vai ter com aquilo. Entrou uma salmonela ali, para ele tirar ele ali vai ser complicado, né? Muito legal. Uma outra coisa, Thales, que eu gostaria que você explorasse aí, você falou já duas vezes aí, né, nessa conversa sua aí, sobre a questão da biosseguridade e ambiência, né? Você falou aí de velocidade de vento, você está entrando em aviários aí geral, a gente sabe que a ambiência, né, num país igual o nosso, né, país tropical, onde a gente tem sérios problemas aí com altas temperaturas, e vocês aí no Paraná ainda tem os dois extremos, né? Tem altas e baixas temperaturas. Como é que você vê essa questão dessa interação da biosseguridade e da ambiência? Aqui no Oeste a gente tem dois extremos, né? Além da alta temperatura, nós temos uma boa faixa de produtores que estão na beira do Lago do Itaipu.
além de alta temperatura, tem alta umidade, né? E hoje, né, hoje a gente tem uma estrutura que a maioria já dos produtores da nossa região estão com placa evaporativa, né? E eu vejo que o pessoal do campo hoje tem um baita desafio para saber o produtor assim equalizar a questão de uso da placa evaporativa, porque dá um desespero, porque quando vê tá 40 e poucos graus fora do aviário ali e tá tudo travado lá, todos os exaustores, e tá precisando mais, ele faz uso, e a umidade está alta, e ele faz o uso da placa evaporativa e bota mais umidade para dentro e acaba agravando mais problema respiratório. Hoje é impressionante a quantidade de problema respiratório que dá por falta de manejo correto da ambiência, né? A placa evaporativa ela é uma baita ferramenta para ser utilizada em um determinado grau de umidade, né? E com uma determinada velocidade de vento. Mas em determinada situação que a umidade é alta, o calor é muito alto, ela agrava alguns, e tem produtores que se perdem nessa situação, né? Da questão ambiência pura, né? Num pico de falha na ambiência, tem uma estrutura boa e dá um problema respiratório por falta de ambiência. Outro exemplo espetacular, tem uma determinada genética, né? A cada genética de frango ela tem suas características, né? Mas o pessoal foi diagnosticar e ver e ajustar, isso diminuiu muito a mortalidade, uma genética que pesa muito. A questão dos primeiros dias ali, de falha na ventilação nos primeiros 7 dias, a amônia que dava naquele período, o frango pesadão lá, com quase 4 quilos, morria lá no final, problema cardíaco. E a causa é daquela primeira semana, daquele gás, daquele primeiro momento que faltou ventilação, né? Então, é tudo complexo, né? Depende da genética, cada genética ela cobra um tipo de ventilação, né? E a gente vê isso no campo que, aprendendo a ajustar essas coisas, assim, né? O produtor tem que ser praticamente um professor pardal lá, né? Ele tem que estar quase assistindo vídeo aula no YouTube no dia a dia lá para dominar aquele pacote de tecnologia que tem ali, que é muito hoje no aviário, né? É muito. Um painel hoje, tu tem que ficar 3 dias só aprendendo a lidar com o painel ali, né? Então, é multifatorial a coisa, né? E depende muito do comportamento de cada pessoa. Você falou muito bem, né? Assim, tem que equacionar todas as ferramentas e às vezes não saber usar uma ferramenta. Você deu um ótimo exemplo aí, né? Ele liga o painel evaporativo, coloca água, já está a umidade alta, você acaba complicando o frango usando a ferramenta incorreta. Ô Thales, uma coisa que é importante nas agências, né, oficiais aí é a questão da comunicação, né, da conscientização, das campanhas, né, de conscientização, né? A gente sabe, né, que toda a cadeia tem que estar conscientizada, desde do CEO da empresa, passando por todos os níveis hierárquicos da empresa, os técnicos de campo e os granjeiros, né? O que vocês têm feito aí na ADAPAR para levar essa informação para toda a cadeia avícola, entendendo que, né, as pessoas, para tomarem as decisões corretas, precisam de estar informado, embora, né, você falou muito bem, e eu quero concordar, né, a avicultura é diferenciada mesmo, isso vale para o Brasil inteiro, é uma cadeia muito organizada, é uma cadeia que né, tem todos os parâmetros técnicos e gerenciais muito, muito organizados, muito padronizados, mas como é que você vê, certo? O que vocês têm feito aí para conscientizar, para melhorar a informação? Isso é importante, né, nos fiscais aí, muitas vezes levar, além de fazer, né, o trabalho de fiscalização, também levar um pouco de conhecimento, conscientizar, às vezes, né, fazer campanhas né, para determinados problemas. Na influenza a gente viu isso várias vezes, a gente levando a informação, levando cartazes, o próprio Ministério produziu um material legal para a gente poder informar, né, as pessoas de uma maneira geral. O que vocês têm feito aí na ADAPAR em relação a essa questão de conscientização aí da cadeia para os problemas diversos que a gente enfrenta? Bom, a gente tem trabalhado assim com as nossas duas principais ferramentas, né? Que é a educação sanitária e a ação fiscalizatória. Ano passado, a gente conseguiu até um marco, assim, a coordenação de sanidade avícola, né? Ela colocou uma meta para nós, para a gente fazer 100% de todos os aviários com registro na ADAPAR.
todos. Toda a postura comercial e toda a reprodução já é feita e toda o decorte comercial. E a gente conseguiu fazer 100%, né? E essa fiscalização era no intuito estritamente de biosseguridade, né? E a gente teve um diagnóstico assim até um pouquinho assustador, de que ficou um tanto aí de uns 30%, né, da nossa ação ficou fora. Mas foi o melhor, assim, a prática de fazer, porque a gente foi lá, não foi multado nenhum produtor, né? Foi solicitado correções estruturais, correções de manejo, né? E aí a gente trabalhou muito essa questão, né, de sensibilizar o produtor com a importância da biosseguridade e linkar aqueles eventuais erros que estavam no dia a dia com os riscos sanitários, né? Eu acredito que é um trabalho que vai se repetir, porque o ganho hoje, na revisita daquele produtor que tinha as não conformidades, ele saltou daqui para cá, né? Então a gente, assim, a gente às vezes não tem perna para fazer tudo, foi muito puxado, porque nós temos uma região aqui que tem um problema de sênica, vírus, né? Tu chega no consultório, no escritório lá para trabalhar, tem 5 notificações na parte de suinicultura. E aí tem o parte do vazio, né? Então a gente não consegue, às vezes, demandar todo aquele serviço necessário. Mas a gente foi no decorrer, com muita meta e organização de tempo, foi a melhor coisa que foi feita. A gente usou a nossa ferramenta fiscalizatória de cobrar perante a legislação, mas de boa, né? Não teve autuação, teve uma orientação, né? E junto com as orientações da educação sanitária, né? Para a gente reforçar. Então, esse 30% aí deu uma corrigida espetacular. Eu acredito que vai ser uma rotina aqui. Dentro da previsão legal, na validade do registro avícola hoje de 5 anos, né? Ele não exige que, teoricamente, o produto está registrado, está tudo certo, né? Tu vai lá uma vez a cada 2 anos, 3 anos, né? Naquela unidade epidemiológica, né? Mas agora, com a eficiência disso aí, eu acredito que vai virar rotina a gente fazer pelo menos uma fiscalização anual em todos, né? Que é a melhor ferramenta. É a troca de ideia com o produtor lá, né? É poder incentivar, a equipe está bem preparada, está bem treinada, né? E eu acho que isso aí dá um retorno como um todo, né? Em toda a cadeia. E além, assim, a conversa na avicultura, onde eu trabalho ali, com os técnicos lá, com os veterinários sanitaristas, é rotineira. A gente está sempre ligado, né? Está sempre ligado. Eles pedindo feedback para nós, e nós que, às vezes, uma situação clínica que tem dúvida, que achou a campo lá, a gente afina e vê o que está acontecendo, para ver qual é a justificativa, se tem risco sanitário, não tem, que é importante, é a questão primordial do serviço veterinário, é a informação do campo chegar o mais rápido possível, tem que ser automático. Quanto mais rápido a gente vai agir, e se efetivamente tiver um problema que deve ter ação, né, um controle de um foco, a gente não tem, o tempo é muito rápido, a gente tem que mobilizar, está tudo pensado e preparado no plano de contingência para agir, né? Mas na prática tudo muda, né? Mas essa informação, esse contato só vem se tu tiver bem o laço, né? O laço estreito com o produtor, com a cooperativa, com o técnico sanitarista lá, e eles com confiança em nós não tem medo de falar, tá dando merda, tá acontecendo alguma coisa lá que tá fora do... Tem que chegar essa informação, né? Então isso aí tem melhorado bastante, a gente está realmente assim num patamar muito bom em termos de comunicação, e eu acho que é por aí o caminho. Nossa, parabéns, Thales. Realmente, essa eu não tenho dúvida nenhuma, é a fórmula do sucesso. É a agência chegar e trocar a autuação, porque está irregular, porque você está vendo que está errado, pela informação, pela conscientização, chega, explica o que tem que ser fazer, o que o produtor tem que fazer. Às vezes não é maldade, não é má fé, é desconhecimento,
e aí o técnico levando esse conhecimento, levando essa conscientização, aí na revisita, quando ele volta lá, tá tudo certinho, essa é a receita do sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa relação que você falou entre vocês aí, né, do serviço oficial com os sanitaristas, entendendo que vocês estão jogando no mesmo time, que é o sucesso da avicultura, não tem dúvida. Agora, é claro, quando o produtor age de má fé, quando o produtor age burlando a lei, não tem outra opção que não atuar. E até é bem-vinda a atuação no caso de produtores que se recusam, né, a fazer as coisas da maneira correta, porque coloca naturalmente em risco todo o sistema produtivo, né? Mas muito legal, gostei muito de ouvir isso. Para mim é uma novidade, né? Assim, eu não tenho tanta proximidade aí com os colegas do Paraná, né? Mas a gente sempre tem notícia, né, que é uma agência muito, né, muito eficiente, que faz um serviço legal, e a gente precisa disso, né? A avicultura precisa dessa relação boa entre, certo, o Ministério, as agências estaduais, certo, e as empresas, os granjeiros, os produtores, todo mundo está no mesmo barco. Muito legal. Agradeço muito aí a sua entrevista, o seu conhecimento, todos esses exemplos que você trouxe aqui para a gente. Eu acho que é um episódio que está muito rico aí para as pessoas entenderem como as coisas têm que serem feitas na avicultura. Eu deixo então você fazer as suas considerações finais. Agradeço, Eder. Gratidão a vocês, né? Porque é importante ter parceiros para divulgar, né? E para desmistificar também o Serviço Veterinário Oficial, né? Que a gente tem um lado de fiscalização, que é o que certifica, né, a produção animal para os mercados, né? No fundo, nossa missão síntese é essa, né? Nos tornar nós como país, como Estado, né? Viabilizar essa produção animal, viabilizar essa transformação de toda essa produção agrícola de grãos em proteína animal de alta qualidade, né, para todos os mercados do mundo, e a gente tem conseguido isso, e a gente está na vanguarda de produção. Quando a gente está aqui, a gente não enxerga o quanto a gente é grande, né, o quanto a gente é bom nisso, né? Quando a gente vê na América Latina e no mundo inteiro, a gente vê o quanto a gente tem um destaque, né? E muitas vezes a gente não valoriza, não se vê como vitrine do que a gente é, né? E eu agradeço a vocês a entrevista para divulgar, né, esse nosso serviço do dia a dia, e sempre tem alguma coisa que a gente aprende, né? E que ajuda principalmente a fazer novas conexões, né? Uma entrevista aqui conecta de novo uma nova ideia e a gente vai divulgando e vai unindo, agregando e conseguindo mudar a nossa realidade de alguma forma. Ótimo, e é exatamente o objetivo do nosso podcast, levar a informação aí, trazer as mentes brilhantes da avicultura para mostrar para o Brasil em todo, certo? Essa pujança que é a avicultura brasileira. Thales, de novo, muitíssimo obrigado. Pessoal, agradeço às pessoas que têm nos acompanhado e esperamos revê-los nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu.